Aqui os ingredientes do bolo, eu tenho 4 ovos, as gemas e as claras separadas, 2 xícaras de farinha de trigo, 2 xícaras de açúcar, vai pó royal, leite, um pouquinho de bicarbonato de sódio, o chocolate do Frade, esse aqui que eu tô usando, 2/3 de xícara. Eu vou pôr todas as medidas escritas embaixo da receita, do vídeo. E aqui a manteiga, eu vou usar 200 gramas de uma manteiga sem sal, tá? Manteiga sem sal. O desmoldante eu passei na minha forma, eu tenho uma forma que não solta o fundo, olha, é uma forma normal de alumínio, ela tem 20 centímetros de diâmetro por 7 de altura, ela é bem altinha, eu quero fazer um bolo um pouco mais alto porque eu vou partir em 3 partes aqui. Então, se você não tem uma forma como essa, você pode fazer 2 pequenininhas ou fazer uma só maior e partir só em uma vez o bolo, sabe? Como você tiver. Vou começar o bolo batendo as gemas com o açúcar. O açúcar tá peneirado, a farinha também, tá? Já peneirei. Então, vou começar a bater. Ele não vai formar uma gemada, ele vai fazer... como é bastante açúcar aqui, para essa quantidade de gemas, vai ficar assim, como uma farofinha, tá? Depois que bater um pouquinho, a gente traz as laterais para ficar tudo bem misturado. Pronto, e bate mais um pouquinho antes de colocar a manteiga. Agora eu vou colocar 200 gramas de manteiga. Eu coloquei 15 segundos no micro-ondas só para ficar assim, olha, ponto pomada bem molinha. E vou colocando aos poucos para ir misturando aqui. Na minha mistura, na minha gemada aqui. Depois de 3 minutos batendo, eu levanto, olha, tá bem fofinha, esbranquiçada, e coloco o meu chocolate, eu já peneirei, tá? 2/3 de xícara, coloco ele todo aqui. Agora, para não ter problema de quando a gente ligar, subir todo esse chocolate, a gente pega, mistura um pouquinho aqui, antes de ligar a batedeira. A gente faz aqui uma mistura. Pronto. Agora, quando ligar a batedeira, ele não vai subir todo o pó pra cima. Pronto. Agora, vou bater pra misturar bem esse chocolate aqui. Vou parar, pegar as laterais, porque as laterais às vezes ficam, olha, clarinho, pra tá bem misturado. Com a mistura de chocolate aqui, as claras que eu vou bater em neve, a farinha, o fermento, o bicarbonato e o leite. Então, primeira coisa, vou bater em neve as claras e já mostro aqui pra vocês. As claras estão batidas aqui do lado. Eu vou começar com a minha mistura a colocar a farinha de trigo. Então, eu coloco mais ou menos 1/3 e 1/3 do leite. A gente vai colocando farinha e leite e mexe. Tô mexendo com o pão duro para incorporar aqui essa mistura e continuar colocando o resto. Tô fazendo na mão, quem quiser pode também fazer na batedeira. Ok, mais farinha, mais leite. Na última de farinha e de leite, eu vou colocar agora 1 colher de sopa de pó royal e 1 colher de café de bicarbonato de sódio. Agora vou misturar aqui essa última mistura e em seguida vou colocar as claras em neve. Na hora de pôr as claras em neve, eu prefiro misturar as claras com um fouet para deixar bem aerado. Então, entro primeiro com metade delas e dou uma boa misturada aqui para deixar mais fofinha essa massa. E depois, quando for entrar com o resto, aí eu entro com mais cuidado, mas já fica mais fofinha a massa. Agora, olha o resto das claras em neve. E a gente vai misturar
um pouco mais de cuidado, mas tem que ficar homogêneo, a massa tem que estar toda homogênea. Pronto. Então aqui, gente, olha, a clara já tá totalmente incorporada, eu olhei que não tem nada embaixo de farinha, então agora a gente vai virar essa mistura na nossa forma, que já tá aqui untada e preparada. Então agora vou entrar aqui com a minha massa toda na forma, olha, dá bastante massa, tá? Essa forma é alta, ela tem 7 centímetros, por isso que vai dar certinho. Ela cresce, mas tem espaço para crescer, sabe? Então eu vou pegar toda a massa e colocar aqui na forma. Olha, então a massa toda alisada aqui em cima, tudo certo, lisinho. Vou colocar no forno que já tá pré-aquecido 170 graus, tá? Deixa eu só pegar esse restinho aqui. Pronto. Então vamos lá? Deixa eu mostrar aqui colocando no forno. Na grelha de cima. Pronto. 45 minutos depois, o bolo tá ainda não totalmente cozido, o palito saiu molhado, tá? Então, o que eu vou fazer para não queimar em cima muito, que já tá assim com uma crostinha, eu vou diminuir meu forno, vou pôr bem baixo, 130, e vou deixar ele chegar um pouquinho mais, tá? Vou voltar ele pro forno, deixar mais 5 minutos e aí venho ver. Olha, 55 minutos, então já desliguei o forno, vou tirar daqui e deixar esfriar o bolo pra gente continuar a receita. Agora, gente, o bolo tá completamente frio, eu dei uma chacoalhadinha nele e ele já soltou, ele tá totalmente solto. Eu pego o fundo de uma forma, assim, dessas de fundo removível, e vou virar o meu bolo nela. Olha, ele vai soltar fácil e vou pôr em cima de uma tábua para ser mais fácil de eu cortar aqui. Então, olha, o bolo soltou, olha como ficou lindo. O papel manteiga, ele fica grudado aqui no fundo, tá vendo? Olha, ficou lindo o bolo. Agora eu vou partir ele. Eu tenho esse cortador de bolo, deixa eu mostrar para vocês que vocês sempre perguntam. Eu gosto muito, comprei nessa loja Barra Doce em São Paulo, tem há bastante tempo já, então precisa ver se eles ainda têm. Mas é um cortador de bolo que aí a gente consegue cortar bem direitinho. Eu vou fatiar em 3 pedaços esse bolo. Vou lá cortar a primeira fatia, que é a fatia de baixo. Eu vou deixar ela debaixo do bolo, porque ela tá mais tostadinha e ela vai mesmo me fazer uma base mais firme, sabe, embaixo. Então, essa primeira fatia eu vou já colocar no meu prato do bolo. Aqui eu vou tirar essas. Olha, essa que tá bem retinha, eu vou deixar depois para pôr em cima. E essa de baixo do bolo, olha que linda, eu vou deixar, olha, colocar no prato. Esse aqui, um bem curtinho, vai ser pro recheio. Eu vou começar a fazer meu recheio, que vai ser um brigadeiro com café. Então, olha só, eu vou colocar uma lata de leite condensado, que são 395 gramas, tá? Aqui, uma lata de leite condensado na panela. Junto, eu vou colocar 3 colheres de sopa de chocolate do Frade. 3 colheres de sopa de chocolate em pó do Frade, 1 colher de sopa de manteiga sem sal. E agora, o que eu vou colocar mais é um expresso, um pouquinho de um expresso para dar um gostinho de café nesse brigadeiro. Então, eu tenho aqui quase 2, tá? Colheres de sopa, é um expresso curtinho para dar um gosto de café no brigadeiro. Gente, olha só, ficou 6 minutos. Como o meu fogo tava mais pro forte, pro alto, ele num minutinho já ficou bom. Olha só, a gente puxa, solta completamente do fundo da panela e já tá com essa textura mais grossa. É assim que eu quero. Eu já desliguei o fogo agora, porque senão vai ficar grosso demais, não é brigadeiro. A gente quer um ponto antes para fazer como recheio. Então aqui já tá ok pro recheio.
Aqui para molhar o meu bolo, eu fiz um café bem fraquinho, olha a cor, ele parece um chafé assim, sabe? Um café bem fraquinho e já adocei. Eu coloquei aqui 3 colheres de sopa para ficar bem docinho, tá? Então é um café fraquinho e docinho, já adoçado. Vou colocar na minha bisnaguinha aqui para molhar o meu bolo, também poderia molhar com pincel, com colher, mas a gente quer esse bolo bem molhadinho. Então eu vou usar essa bisnaguinha porque ela tem um furinho bom aqui, olha. E deixa eu mostrar como ele vai molhar aqui super bem o meu bolo. Deixa eu trazer pra cá. Então vamos lá, vou molhar bem aqui. Bem mesmo, com vontade, tá? Não tem problema. Com esse café, a primeira camada de baixo. Agora que tá molhada a base, eu vou colocar o recheio. Olha, uma lata de leite condensado, acabei de tirar do fogo, ainda tá bem quente, ainda tá molinho, tá? Vou aproveitar e fazer enquanto tá quente. Vou colocar metade numa camada e metade na outra. Então, vou olhar aqui mais ou menos, aqui deu, olha, metade. Vou pegar uma espátula e espalhar. Aqui. Espalhar toda essa camada, esse brigadeiro com café. Então, tudo tem café, mas na verdade, no final, quando vocês forem provar o bolo, não fica com café super, gosto super forte, fica suave, fica delicioso. Podem fazer, realmente eu já fiz esse bolo, fica muito, muito gostoso. Ai, tá quente. Tá filmando. Pronto. Agora vou cortar o outro pedaço e colocar aqui em cima. Agora deixa eu só mostrar uma coisa pra vocês, olha. Aqui é o seguinte, tem um lado que ficou um pouquinho mais baixo do que o outro, quando eu cortei, porque o fundo não tava certinho. Então agora eu vou pegar a parte mais alta que tá ali e encaixar aqui a minha metade, tá? Vou cortar agora a segunda camada. Queria mostrar um truque que eu aprendi com a Paola num vídeo dela de bolo, que é o seguinte, a gente coloca um palitinho bem um em cima do outro quando cortou o bolo, porque aí a gente sabe exatamente aonde que tem que encaixar a outra metade, tá? Devia ter feito isso logo na primeira, lá embaixo, mas eu não fiz. Agora essa última parte eu vou deixar para ficar por cima do bolo, que ela tá bem lisinha. Vou pegar essa do meio, colocar aqui. Então, vou deixar com esse palito, peraí, vou tirar com a mão e colocar aqui. Vou deixar o palito, porque aí, olha, bem certinho, tá? Aí a gente sabe depois aonde que encaixa o outro pedaço. Aqui, mesma coisa, molhar o bolo e pôr a outra metade do recheio. Gente, então dei uma amornadinha no brigadeiro para ele ficar mais fácil de espalhar, porque só de ficar aqui enquanto eu montava ali o bolo, ele já tinha endurecido. Então, olha, vou pegar todo esse recheio aqui e vou colocar e vou rapidinho espalhar enquanto ele tá quentinho, que fica, olha, mais fácil, tá? Agora a gente vem com a última camada e eu coloco o palito na frente do palito aqui, porque aí ele fica bem certinho o bolo, tá? Agora já posso tirar os palitinhos da marcação. Vou molhar também a parte de cima. Pronto. E aí a gente vai fazer a cobertura e cobrir aqui o bolo. Agora eu vou começar a fazer a minha cobertura pegando 260 gramas de açúcar, quase uma xícara de açúcar, com 1/4 de xícara de água. E agora a gente vai dar uma mexidinha para essa água e o açúcar aqui incorporarem. E agora eu vou ligar o fogo, pronto, e deixar essa calda por 3 minutos no fogo. Quando ela tiver com 2 minutos, eu já entro e começo a bater as minhas gemas para depois colocar a clara lá dentro. Então, olha, vou colocar e vou contar o tempo.
2 minutos que eu coloquei aqui então o fogo na minha calda, eu já vou vir aqui e ligar 4 gemas para bater as gemas. Aqui passou 1 minuto, desliga o fogo, a calda tá em ponto fio, olha assim. Quando ela cai no fio, ainda no final ela cai umas gotinhas, é assim que a gente quer. Virando em fio. Logo que a gente coloca a calda, a gema parece que fica meio aguada, mas pode deixar batendo que daqui 6 minutos ela vai ficar bem cremosa e bem fofa. Pronto, deixa batendo aqui. Fica bem esbranquiçado, bem cremoso, tá? Essa gema batida com a calda. Então agora, na velocidade baixa, assim, eu vou colocar a minha manteiga que tá aqui do lado, 250 gramas, manteiga em temperatura ambiente. E aqui a minha gemada, ela já está completamente fria. Porque se a gente pôr a manteiga nela quente, a manteiga vai derreter, né? Então, manteiga em temperatura ambiente e aqui a mistura também em temperatura ambiente. E a gente vai bater até ficar bem homogênea essa manteiga com a mistura. Vou só pegar as laterais para ter certeza que não ficou nenhum pedacinho de manteiga aqui caindo. E bater de novo só 1 minutinho mais, olha, ficou só o ponto mesmo da manteiga se incorporar ao creme. E agora eu vou colocar então o meu café. Eu tenho aqui um café expresso, mas na verdade você pode fazer um café forte, bem forte na sua casa, é a mesma coisa, ou usar até extrato de café, tá? Eu vou colocar 2 colheres de sopa. E a gente vai dar uma olhadinha aqui como é que ficou, se ficou com um sabor bem gostoso. Deixa eu mostrar para vocês como ficou cremoso. Eu acabei de misturar o café com a própria espátula. Olha, fica assim um creme e uma delícia de sabor, né? Então, não é muito, porque eu vou usar só para cobrir o meu bolo. Então, eu vou vir aqui e colocar primeiro por cima e depois nas laterais do bolo, tá? Vou cobrir e passar a espátula. Vou colocar um pouquinho aqui. Passar a espátula, alisar. E esse creme, ele é tão gostoso que, na verdade, eu vou fazer uma boa camada dele. Vou usar ele todinho, tá? Entre as laterais e aqui em cima, vou usar ele todo. Então, vou pegando aqui com a minha colherzinha mesmo, colocando o creme na lateral e depois eu pego a espátula e vou alisar, tá? Então, eu venho aqui, pego na vasilha do lado, vou colocando bastante aqui e vou trazendo e depois com a espátula eu vou alisar ele todo. Agora, gente, olha, que eu já passei toda a lateral, eu venho com a minha espátula e vou limpando o excesso. Aí, excesso eu volto pra vasilha e a gente vai arrumando o bolo, né? Vai, vamos dizer assim, penteando o bolo. Então, eu gosto, eu acho que fica sempre bonito fazer aparecendo mais rústico, aparecendo um pouco da lateral. Então, eu vou fazer e puxar um pouco mais, olha, assim, para aparecer um pouquinho da lateral. Aí depois vou limpar tudo embaixo e ainda acertar em cima, deixar bem lisinho em cima. Então, peguei aqui uma espátula grande agora para poder fazer o topo do bolo, deixar bem lisinho, olha. Deixa eu mostrar o bolo como ficou. Ficou bem rústico na lateral, porque fica bonito que é de chocolate, né? Então, aparece o chocolate assim. E agora, para decorar em cima, eu vou buscar no mercado um morango. Eu limpei aqui bem, mas eu vou limpar ainda um pouco mais com um pano úmido. Primeiro com papel chuga, papel toalha, depois com um pano úmido, vou limpar um pouquinho mais. Mas primeira coisa eu vou colocar na geladeira, para ele firmar um pouquinho essa cobertura, enquanto isso eu busco o morango. Então pronto, gente, tô aqui organizada para decorar o bolo. Tem uns morangos, tem umas bolinhas de chocolate que são da Calibô, que eu tinha aqui em casa. Vou aproveitar e usar na decoração. Então vamos lá, vou começar colocando umas bolinhas, eu vou fazer meia lua, assim com as bolinhas. Eu gosto quando a gente decora uma metade do bolo. Então eu vou começar colocando umas bolinhas e aí vou pondo os morangos.
Gente, eu fiz hoje esse bolo, que eu já tinha feito outro dia, mas hoje eu acertei a receita para postar para vocês. Fica delicioso, é um bolo de café. Eu dei uma modificada para acertar e ele tá uma delícia. Então vamos lá, vou partir uma fatia para mostrar para vocês. Assim eu decorei com os morangos meio jogadinhos, com as bolinhas de chocolate, mas a cobertura, o recheio todo tem café, mas é muito suave e fica delicioso. Então, gente, olha, deixa eu cortar um pedaço para vocês verem, mas o bolo fica bem chocolatudo assim, com essa cobertura de café. É muito, muito gostoso. Eu não vou cortar um pedaço tão grande. Aqui. Olha, gente, um bolo assim, bem chocolatudo, molhado, com um brigadeiro dentro. Muito bom.